Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez, estamos no dia 2 do nosso Turbina 2025. Então se você assistiu o dia 1, você já me conhece, já sabe que eu sou o Magnus Nitian, criador aqui do canal, não posso deixar de me apresentar a algumas pessoas que não me conhecem. Se você ainda não assistiu, eu sugiro você assistir. Eu tô colocando como dia 1, dia 2, que fique bem claro. Não é porque vão ser dias sequenciais necessariamente, tá? Mas para vocês terem uma ordem aí a seguir. Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro. Por quê? Porque a gente vai dar continuidade ao que foi dado no dia anterior, basicamente isso, tá? Mas não necessariamente vão ser dias seguidos que eu vou estar liberando os vídeos, vai ser de acordo conforme eu for gravando. Pois bem, então se você não assistiu o dia 1, volta lá, assiste o dia 1, porque senão você não vai entender muita coisa que eu vou trazer aqui, inclusive da tarefinha. Então a primeira pergunta, obviamente, é: você fez a tarefa do dia 1 que eu pedi? Fez? Então a gente dá continuidade. Não fez? Volta lá e faz. A gente precisa dessa tarefa. Eu vou estar explicando por que eu passei essa tarefinha, por que a gente precisa dela para dar continuidade, para a gente estar turbinando o nosso 2025. Vamos lá? Bom, então vocês lembram lá, a tarefa foi vocês listarem os objetivos e os desejos. E com isso, né, o motivo pelo qual, né, vocês querem aqueles desejos. Os motivos. Por que você quer o que você quer? Então a maior pergunta é: por que você quer o que você quer? Mas por que eu tenho que colocar isso? Primeiro ponto, tá? A gente tá colocando aqui, a gente tá dando que a gente pode chamar de balinhas. Balinhas para a mente, certo? Então, o que isso quer dizer? Bom, eu já falei para vocês, estava explicando isso até na aula anterior, que eu já fiz muitos cursos de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, terapias e etc. Técnica disso, técnica daquilo outro. Então eu aprendi muita coisa. Então esse termo eu aprendi dentro do Theta Healing, é o que a gente chama de balinhas para a mente. A nossa mente, todas as nossas mentes, ela precisa do que a gente chama de balinha. É como se fosse assim, né, uma coisa que você dá para ela ficar ali ocupada com aquilo, certo? Só que qual é a questão maior? A gente está sempre dando balinhas para nossa mente, mas que a gente não perceba, tá? A gente está dando sempre balinhas para nossa mente. E qual é a tendência da nossa mente? Por incrível que pareça. Então vamos entender um pouco melhor como é que funciona a nossa mente, o nosso cérebro principalmente, né? Que é a nossa mente racional, para que a gente possa entender por que a gente vai dar essas balinhas novas para ela. Então é como se antes a gente desse umas balinhas de tamarindo. Eu não sei se você conhece as balinhas de tamarindo, mas na minha opinião elas são ruins pra caramba. Se você não conhece, eu sugiro você ir ali numa lojinha de doce e pedir uma balinha de tamarindo e experimentar, você vai entender do que eu tô falando. Só que a nossa mente, ela tá muito acostumada com as balinhas de tamarindo e ela acha que isso é muito bom, né? Mas na verdade não é. Aí a gente vai começar a dar balinhas melhores para ela. Eu não sei qual é a balinha que você gosta, né? Mas pode ser uma balinha de morango, uma balinha de hortelã, uma balinha de café. Eu adoro bala de café. Eu sou apaixonado por bala de café. É uma das minhas preferidas. Quer me dar bala de café. Então a gente vai entender melhor como é que o nosso cérebro funciona, quais são as balinhas que o nosso cérebro está acostumado a chupar, vamos botar assim, e quais são essas novas balinhas que a gente vai dar para eles e por quê. Então vamos lá. Primeira coisa, né? O nosso cérebro, ele tem um sistema, tem uma aula muito maneira que dá para você entender isso mais profundamente para os assinantes, que é o cérebro trino. Mas só para você entender que o nosso cérebro, essa máquina, ela é extremamente voltada para sobrevivência. E o que isso quer dizer, né? Quer dizer que tudo o que o nosso cérebro faz, principalmente, é para que nós sobrevivemos. Então ele vai estar muito associado, primeiro ponto, né,
as nossas memórias. Ele vai estar sempre buscando na nossa memória, de alguma forma, algo para que, digamos assim, justificar aquilo. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Eu falei para vocês, né, na aula passada, um dos meus objetivos 2025 é emagrecer, tá com um corpo mais fitness. E aí o que acontece? O meu cérebro ele vai buscar na minha memória, a primeira coisa, né, acontecimentos, fatos e coisas do tipo onde me mostra que eu realmente posso emagrecer. Só que na minha memória não tem muito esses fatos, pelo contrário. Tipo assim, ele vai olhar e vai falar assim, olha, você já tentou várias vezes e fracassou. Por que você acha que dessa vez você vai conseguir? Putz, é um tapa na cara. Então só pra gente entender, ele está remoendo essas balas. Não, essas as balinhas de tamarindo que eu falei, são essas memórias. A maioria das memórias nossas que o nosso cérebro vai lembrar são as memórias negativas. Então sim, tá? O nosso cérebro também está ligado à negatividade. Por que ele faz isso? Tá? Por que a gente se lembra muito mais dos fatos negativos? Por que o nosso cérebro ele vai trazer para a gente as maiores, né, questões negativas, os maiores pensamentos negativos do que os positivos? Justamente por conta dessa questão que eu falei, ele vai olhar a questão de sobrevivência. Tá? Então, se você parar para pensar, quando acontece um fato positivo, isso não arrisca a sua saúde, não arrisca a sua vida, né? Não traz nenhum risco, nenhum dano. Então ele vai muitas vezes deixar passar. Por isso que a gente precisa estar atento muitas vezes. Não somente por isso, claro, porque como eu falei, ele trabalha com memórias. Então assim, a maior parte das nossas memórias, ou seja, do que a gente aprendeu, é a dar mais ênfase ao que é negativo do que ao que é positivo. Tá? Então essas são as balinhas que o nosso cérebro está acostumado. As nossas memórias, ou seja, tudo aquilo que a gente aprendeu, e ele vai olhar muito, mas muito mesmo, principalmente para o que deu errado. É como quem diz assim, eu não vou deixar você fazer aquilo novamente porque vai dar errado. Então, por exemplo, eu tentei fazer dieta e eu me frustrei, aquilo me deixou mal, me deixou chateado, me deixou angustiado, e ele vai lembrar disso, ele vai falar assim, não, você não vai, eu não vou deixar você entrar nisso de novo, porque você vai ficar mal, você vai ficar chateado, você vai ficar angustiado, certo? Como eu falei, a negatividade, ele também é fera em negatividade, nossa senhora, né? Então tem um terceiro ponto também que está ligado à sobrevivência, ao nosso cérebro, que é o que? Economia de energia. O que isso significa? Tá? Que o nosso cérebro ele tem a tendência a economizar energia. No que sentido? Olha só, tudo o que a gente está acostumado a fazer é mais fácil. Por quê? Porque se o meu cérebro ele está ligado na minha sobrevivência e pensar, aprender algo novo, fazer algo novo do zero, gasta muita energia, o meu cérebro vai tentar ao máximo com que eu não gaste essa energia toda. Por quê? Porque quanto menos energia eu gasto para uma nova atividade, para uma nova função, mais essa energia é voltada para o meu corpo, para a recuperação do meu corpo, para o desenvolvimento do meu corpo e etc. Então ele foi criado justamente para economizar energia. Um bom exemplo disso, tá, é o seguinte: hoje a gente escreve qualquer coisa, você pega uma caneta ou algo do tipo, você escreve com muita facilidade. Qualquer coisa, né? Você foi alfabetizado, você treinou aquilo durante muito tempo da sua infância, como eu também. Posso não ter uma letra muito bonita, mas eu escrevo. Agora, quando eu estava aprendendo a escrever, isso demandou energia, demandou treino, demandou um monte de coisa. E isso gastou muita energia.
certo? Então, por isso que a gente tem uma grande dificuldade de mudar certos hábitos, de fazer algo novo, justamente por conta desse gasto energético que causa esse algo novo, né? Porque ele está acostumado àquilo. Então, por exemplo, eu estou acostumado a acordar e, sei lá, sentar no sofá, assistir uma televisão, tô dando exemplos aqui. E aí, cara, se eu for acordar para começar a fazer um exercício, para começar a me exercitar, fazer algo diferente do que eu costumo fazer, eu vou gastar muita energia, eu vou ter que criar uma nova trilha, meu cérebro vai ter que se acostumar com aquilo. Então, ele vai fazer de tudo para eu voltar para os meus hábitos anteriores. Olha que interessante. Aí a gente já começa a entender quais são essas balinhas, digamos assim, que o meu cérebro está acostumado. Agora, por que eu falei para você listar o motivo pelo qual você quer aqueles desejos? Vamos lá. Então, com tudo que eu falei anteriormente em relação com como o nosso cérebro funciona, as balinhas que ele está acostumado, etc., a gente vai dar novas balinhas para ele. A gente precisa fazer isso. Por quê? Porque senão ele vai fazer o que a gente chama de sabotagem, autossabotagem, né? Porque somos nós mesmos que nos sabotamos, mas o nosso cérebro ele vai nos sabotar, ele vai tentar nos sabotar, ele tá ali, ele vai vir com pensamentos negativos, com questionamentos negativos, com memórias negativas, e ele vai tentar voltar para aquilo que era antes, certo? Então ele vai tentar o tempo inteiro sabotar. E aí a sabotagem, ela acontece por conta disso, tá? E um outro motivo também é porque nós associamos aquela nova tarefa como algo chato, como algo ruim, como algo trabalhoso. E aí nós não queremos fazer, certo? Você concorda comigo? Eu não quero fazer coisa chata, eu não quero fazer coisa ruim, eu não quero fazer coisa trabalhosa. Dá trabalho. Tá? E então, o que a gente precisa fazer nesse momento de agora em diante? Então, é focar nos objetivos e lembrar dos motivos. Como assim? Bom, vamos lá. Vou continuar no mesmo exemplo aqui, o objetivo de emagrecer. Cara, se a gente for parar pra pensar, fazer todo um processo de emagrecimento, ele é muito chato. É muito chato. Eu falo pra vocês porque assim, eu já fiz isso várias vezes na minha vida, certo? Então assim, pensa aqui comigo. Primeiro, eu tenho que mudar a minha alimentação. Eu tenho que comer coisas que eu não estou acostumado e que geralmente a gente não acha gostoso. Não acha, né? Você muda, né, para coisas integral. Então, um pão de forma normal, você troca por um pão de forma integral, o gosto é diferente, é esquisito, às vezes a gente não acostuma. Fora outras coisas, várias outras coisas que a gente muda a alimentação, porque é necessário, sim, mudar a alimentação. Não adianta eu querer continuar comendo um pote de sorvete por dia, chocolate, batata frita, os caramba quatro, McDonald's, ou seja lá o que for. Não adianta. E aí eu também necessito fazer exercício para que o meu corpo possa ter o gasto calórico necessário. Então, assim, você acha mesmo que o meu cérebro não vai tentar me sabotar? Que eu não vou tentar me sabotar? Porque eu vou ter que estar fazendo uma coisa nova, que é chata, que não é gostoso, que não é confortável? Vou estar tentando me sabotar, sim. Daí o que eu tenho que fazer? Focar no meu objetivo. Qual é o meu objetivo? É emagrecer. É emagrecer, sei lá, 20 quilos. Quero perder tanto de gordura, um percentual X de gordura. Eu quero isso. E toda vez que o meu cérebro tentar me sabotar, ou seja, né, vamos dar o exemplo aqui, eu tô realmente focado, tá? Já comecei a mudar minha alimentação, não estou esperando começar o ano, e vai vir aí Natal, e aí começa, né, rabanada, sorvete, pudim, aquele monte de sobremesa, e o meu cérebro vai falar assim:
Só hoje, come, não sei o que, aquela coisa toda, né? Aparece uma oportunidade. E aí, rapaz do céu, e não necessariamente nessas ocasiões, né? O dia inteiro, às vezes ele fica falando no meu ouvido, é só um chocolatinho, é só algo do tipo. E dentro da minha programação, dentro do que eu me programei a fazer, né? Eu estou focado nos meus objetivos. Para que eu não me sabote, eu preciso sim lembrar dos motivos pelo qual eu emagreci. Então, toda vez que aparecer uma oportunidade para eu comer algo que não está na minha programação, ou aquele dia que eu acordei e não quero fazer exercício, por exemplo, eu tenho que lembrar dos meus motivos. Falar assim, cara, mas olha só, eu vou continuar, eu vou fazer porque eu quero estar mais bonito, porque eu quero ficar mais gostoso, porque eu quero ficar mais magro, porque eu quero estar bem comigo mesmo, eu quero estar bem com o meu corpo, porque eu quero ficar saudável, porque eu quero viver aí até os 80 anos com saúde. Não é só viver até os 80, por exemplo, é com saúde. Então eu preciso lembrar dos meus motivos. Aí, por exemplo, né, alguém comentou, eu tô com foco de comprar minha casa própria. E aí você começa, por exemplo, a juntar dinheiro, não só juntar, investir, fica a dica, tá? Se quiser saber mais sobre investimento, pode me perguntar no inbox, eu faço mentoria sobre. E, enfim, mas você começa a investir e aí toda vez que surgir uma oportunidade de você gastar o dinheiro, você vai olhar e vai lembrar dos seus motivos. Não, porra, eu quero minha casa própria porque eu tô cansei de pagar aluguel, porque eu quero uma casa só minha para eu fazer o que eu quiser, a obra que eu quiser na casa, sem dar satisfação a ninguém, sem ter que pedir permissão, porque eu quero sair, né? Eu quero sair da casa dos meus pais. Seja lá qual for o motivo, você vai lembrar desse motivo, porque esse motivo tem que ser de preferência um motivo muito forte para que você não se sabote, tá? Então, por isso que a gente fez essa listagem dos objetivos e por isso que a gente fez a listagem dos motivos pelo qual a gente quer aqueles objetivos, para que a gente todos os dias, de preferência, lê esses motivos todos os dias, que é para você não esquecer. Então lê esses motivos, lembra deles todos os dias e sempre que você não quiser. Agora, vamos lá, vamos continuar. Talvez essa aula fique um pouco mais extensa, tá? Mas, cara, é muito conteúdo, é muita coisa boa, porque eu vim aqui para dar o meu melhor, 110%, 200%, 1000%, para turbinar o seu 2025, assim como eu estou turbinando o meu. Então, mediante esses objetivos, nós vamos criar metas. Então, dos objetivos, nós vamos criar metas. E eu vou trazer aqui metas de forma simplificada para a gente estar criando, tá? Porque não adianta. Primeiro, essas metas, elas têm que ser alcançáveis. Elas não podem ser surreais. Como assim? Não adianta eu botar como meta emagrecer 10 quilos por mês se é um negócio que dificilmente vai acontecer. Se é um negócio muito surreal. Pode acontecer? Pode. Mas será que não vai ser muito sacrificante? Tá? Então eu tenho que botar meta alcançável. Por exemplo, 2 quilos por mês. Ah, mas 2 quilos é pouco. Sim, mas 2 quilos eu tenho certeza que eu vou alcançar. E se for mais, pô, melhor ainda, né? Como dizia a nossa ex-presidenta, quando chegar na meta, a gente dobra a meta, não tem problema, né? Então, se em 2 semanas eu emagreci 2 quilos, ótimo, então continuo na meta de emagrecer mais 2 naquele mês. Ou pelo menos mais 1. O que mais eu emagrecer, para mim já é lucro. Porque chega uma hora, por exemplo, que o nosso próprio corpo ele não vai conseguir emagrecer tanto, no sentido de perder tanto peso, por conta que a gente começa a criar mais massa magra, então ele vai continuar às vezes pesando mais. Só que isso não significa que eu não estou emagrecendo. Então eu posso colocar também como meta outras metas que têm relação,
é legal, é importante, né? Você criar metas semelhantes ali. Então, por exemplo, eu quero emagrecer 2 quilos e perder tantos centímetros de cintura por mês. Porque mesmo que eu não emagreça, por exemplo, 2 quilos, mas eu perdi aquele tanto de cintura, significa que eu consegui, cheguei na minha meta, tá? Mas, sinceramente, tem que ser metas alcançáveis. Por quê? Então, aqui a gente está falando de metas de curto prazo, para que a gente possa estar alcançando, tá? Não pode ser meta mirabolante. Nesse primeiro momento, não. Por quê? Porque se você não alcançar essa meta, você vai se frustrar, você vai desistir. Não é essa a intenção. A gente não quer que você desista. Então, metas alcançáveis e de curto prazo, tá? Você pode até criar metas de longo prazo, mas você vai focar nas de curto prazo. Então, por exemplo, no ano de 2025 eu quero perder 20 quilos. E aí, na minha meta de curto prazo, são 2 quilos por mês. Acho que a conta bate mais ou menos, né? Então, seria mais ou menos isso, certo? Então, tem uma meta de longo prazo e tem as minhas de curto prazo. Daí, qual é o ponto maior aqui? Você vai focar nas suas metas, mas você vai focar principalmente no que você controla. Como assim? Existem coisas que a gente não controla. O que a gente não controla, não dá para focar, não dá para mexer. A gente aceita. Então, aceita o que não controla. Vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Vou voltar para o exemplo da casa que eu falei, tá? Você pode ter uma meta de fazer mais dinheiro. Entendeu? Eu quero fazer mais dinheiro em 2025 para que eu possa comprar minha casa. Então, para que eu possa investir mais, para que eu possa comprar minha casa. Isso é algo que você controla. O que você não controla? Por exemplo, eu quero que o meu chefe me dê um aumento. Isso você não controla. Existem outras formas de você fazer mais dinheiro. E aí é que você vai organizar para que isso aconteça, certo? Então eu preciso aceitar o que eu não controlo, tipo assim, eu não controlo o meu biotipo, eu não controlo muitas vezes a forma como o meu corpo ele reage à gordura, à queima de gordura ou algo do tipo, né? Mas eu posso controlar o que? Os exercícios que eu faço, eu posso controlar o que eu como, eu posso... Por aí vai, certo? Então, eu preciso focar naquilo que eu controlo e aceitar o que eu não controlo. Beleza? Daí, uma dica para que a gente alcance as nossas metas, para que a gente alcance os nossos objetivos. Então, a primeira delas, obviamente, é você lembrar dos motivos. E a segunda é você implantar positividade. Ou seja, tornar divertido. Como assim eu vou tornar divertido? Por exemplo, tá? Como eu falei, eu tenho que fazer exercício. Muitas vezes fazer exercício é chato. Só que, por exemplo, se eu pegar e tiver que fazer um exercício que eu não gosto, como, por exemplo, ir para academia, aquilo vai se tornar um martírio para mim. Vai ser algo muito, muito chato, muito pesado, não vai ser gostoso, eu não vou ter vontade de fazer, e aí eu vou acabar desistindo. Agora, se eu escolho um esporte, uma atividade física que eu gosto, ou que pelo menos eu consiga transformar em divertido, vai ser bom. Então, por exemplo, se eu gosto de dançar, eu vou dançar. Se eu gosto de yoga, eu vou fazer yoga. Se eu gosto de caminhar, eu vou caminhar. Mas eu não gosto de fazer nada. Então, você vai fazer alguma coisa e vai dar um jeito de tornar aquilo divertido. Por exemplo, eu vou caminhar pelo meu bairro e aí eu vou começar a olhar e procurar e buscar tudo que eu acho de bonito no meu bairro. No meu bairro não tem nada bonito. Tem, você procura. Quanto mais você procurar, você acha. Isso vai elevar, inclusive, a sua vibração, certo? Então, estou dando exemplos aqui para a gente tornar divertido. Então, se a gente torna divertido aquilo que a gente tem que fazer, as nossas metas, os nossos objetivos, melhor dizendo, né, o que a gente precisa fazer para alcançar essas metas,
a gente vai ter muito mais resultado. Bom, então o exercício de hoje, para esse vídeo não se estender muito mais, você vai listar as suas metas. Então, primeiro, você pode colocar as suas metas de longo prazo, para que a partir delas você coloque as suas metas de curto prazo. Listou essas metas? Aí, como eu falei, a partir daquilo que você controla, a partir daquilo que você pode fazer, você vai criar aqui um plano de ação. Ou seja, você vai ver aquilo que você pode fazer. Então, por exemplo, eu quero emagrecer. Então, dentro do meu objetivo de emagrecer, o meu plano de ação é mudar a minha alimentação. E isso pode ser gradual, não precisa ser de uma vez só, gente. Sem radicalismo, sem doideira. Eu preciso fazer mais exercício. E por incrível que pareça, tá? Hoje você consegue fazer exercícios, planos de exercícios de 8 minutos. Eu descobri aí uns exercícios que você faz de 8 minutos que ativa a queima de gordura do corpo de uma forma fantástica, que muitas vezes exercícios de 1 hora não faz. Olha só que incrível, né? Então, o como a gente vai ver depois, certo? Mas você vai começar a colocar o seu plano de ação. O que você precisa? Eu preciso mudar minha alimentação, eu preciso fazer mais exercício, o que mais que eu preciso para emagrecer? Né? Focar com certeza, né? Estar mais focado e por aí vai, tá? Por aí vai. Então você vai colocar isso, você vai colocar as suas metas de longo prazo e dentro dessas metas de longo prazo, as de curto prazo. Então voltando aqui, exemplo, meta de longo prazo, emagrecer 20 quilos em 2025. Meta de curto prazo, emagrecer 2 quilos por mês. Então eu tenho esse mês para emagrecer 2 quilos. Esse é o meu desafio que eu botei para mim mesmo, né? Mesmo com o Natal, Ano Novo e essas festas, tá? E você vai escrever o plano de ação para aquela meta. Então, no caso, mudar a alimentação, fazer exercício, estar focado, por aí vai, né? Vai escrevendo. Não importa qual é a sua meta, você vai colocar o plano de ação. Por quê? Porque aqui a gente vai olhar para aquilo que a gente controla. Não adianta eu ficar esperando cair do céu. Mas pode cair? Pode. Enquanto não cai, eu vou fazendo aquilo que eu posso. É basicamente isso. Então, assim, ouço minhas audioterapia frequencial com toda certeza, mas eu também faço a minha ação. Por quê? Porque é necessário, porque isso também faz parte da bioquinesis, porque isso também faz parte do todo, somos o todo, não tem separação do físico pro não físico. Né? Você não consegue saber onde acaba um, termina o outro, por incrível que pareça. Já falei isso aqui em alguns vídeos. Então eu faço aquilo que eu posso. Não vou ficar só esperando o áudio. Porque muitas vezes aquilo que eu desejo, aquilo que eu evito fazer, aquilo que eu não quero fazer, é justamente o que eu preciso fazer. Tá? Então vou contar rapidamente aqui uma história para vocês, para ilustrar isso que eu estou falando. Havia um padre em uma igreja, numa cidadezinha dessas do interior. Havia um padre lá que sempre rezava a missa, etc. Um dia a cidade inundou. Rapaz do céu, foi água para tudo quanto é lado, começou a encher. Quem já passou por enchente sabe como é que a água levanta muito rápido. O pessoal começou a ir para o telhado, quem conseguiu saiu da cidade e etc. E aí começaram a vir de botes e barcos para salvar as pessoas. E o padre estava lá no telhado da igreja, passou um bote por ele e falou: padre, vambora, padre, a água tá subindo, não vai ter jeito, se o senhor ficar aí, você vai morrer. E o padre olhou para aquelas pessoas e falou assim: não, eu não vou com vocês porque Deus vai me salvar. Aí, um pouco depois, veio uma lancha com um corpo de bombeiros para buscar o padre, que era o único que ainda estava na cidade, ali naquela região. Vieram buscar o padre.
Aí eles falaram assim: padre, vambora, padre, a água tá subindo, a água não vai baixar, vamos com a gente, senão você continuar aí você vai morrer. O padre olhou para eles e falou assim: de forma alguma, Deus vai me salvar. A água continuava subindo, o padre ficava rezando a Deus, para Deus salvar ele. Aí, de repente, a chuva parou um pouco, chegou um helicóptero, falou assim: padre, vambora, padre, vamos com a gente, é a última oportunidade, se o senhor continuar aí, o senhor vai morrer. E o padre: não, Deus vai me salvar. A chuva continuou, depois ainda aumentou, a água continuou a subir, o padre morreu e chegou no céu lá, chateadíssimo, né? Já chegou na porta do céu falando com Dom Pedro: Dom Pedro, eu tô bolado, eu quero falar com Deus, entendeu? Rezei tanto, dei a minha vida toda a Deus e na hora de me salvar, Deus não me salvou, me deixou lá para morrer. Aí Dom Pedro, não sei o que tal, aí Deus, ouvindo aquilo tudo, foi lá, falou com o padre: ô padre, deixa eu falar com você um negócio aqui. Você rezou e eu, ouvindo suas orações, eu mandei para você um bote, mandei uma lancha, mandei um helicóptero e você não quis ir com eles. Então, assim, eu tentei te ajudar de várias formas, mas você não quis. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós fazemos as nossas técnicas, nós fazemos as nossas orações, fazemos tudo o que nós pudermos fazer para facilitar o nosso processo, com toda certeza. Mas, muitas vezes, justamente aquilo que a gente recusa, que a gente rejeita, é o que, digamos assim, Deus manda para nós, é aquilo que a gente precisa fazer. E parece doideira, mas eu falo para vocês assim, tudo que eu menos queria era mexer o meu corpo. Era fazer exercício. Minha vida inteira praticamente. Até que eu entendi o quanto que o meu corpo é de uma extrema importância para mim. Para minha mediunidade, para minha ancestralidade, para minha conexão com o Criador, que hoje eu preciso mexer o corpo. Se eu não mexo o corpo, começa a ficar todo travado em diversas áreas. E eu sinto um prazer muito grande, então eu não consigo mais ficar parado. E cada vez mais eu quero me mexer. Então, aquilo que eu menos queria fazer era justamente aquilo que eu mais precisava para o meu bem-estar, para o meu desenvolvimento, para a minha evolução. Então, eu passo para vocês aqui muito da minha experiência, muito. Eu não vou ser aquele cara que vai ficar aqui só falando para vocês, é só ouvir o áudio, A pessoa não mostra nem a cara, desculpa falar, gente, mas é verdade. A pessoa não mostra nem a cara dela, você não sabe nem quem é, você nunca nem viu nenhum resultado da pessoa, você nem sabe se a pessoa tem algum resultado, você não sabe nem quanto de experiência de vida aquela pessoa tem. E ela fala, é só ouvir o áudio. E eu não vou falar para vocês porque eu entendi, não é só ouvir o áudio. O áudio é uma ferramenta, como diversas outras ferramentas, que vai nos proporcionar conexão com aquilo que a gente precisa. Da mesma forma que a lei da atração não é só imaginar, mentalizar e vai aparecer do nada uma Ferrari na sua garagem. Não é assim. O próprio livro da Lei da Atração, ele traz justamente que todo o universo irá se movimentar para que aquele desejo seu funcione. E pode levar algum tempo. Então, a gente vai entender um pouco melhor essa questão do tempo na próxima aula. Essa aqui já está muito mais do que longa. Beleza, pessoal? Então, no dia 3, a gente vai falar um pouco melhor sobre essa questão, essa variação tempo.